Então, nesse tempo de campanha da fraternidade, em que nós vamos pensar a relação da igreja com a sociedade, há muitas bandeiras, há muitas coisas importantes para serem ditas e pensadas. Mas queria levantar aqui nesse programa uma das bandeiras da campanha da fraternidade, não é? Talvez a mais importante, em vista de a fazer, né, de agir, mas não a única bandeira, mas aquela que talvez possa gradativamente ir mudando o cenário, a cara política e social da nossa pátria. Estou falando da bandeira da reforma política, não é? Importante perceber que essa bandeira da reforma política, né, esta coalizão, não é, por uma reforma política, democrática, isso não é coisa da Igreja Católica. Ou seja, o Brasil não é nosso, o Brasil não está debaixo do poder ou do olhar apenas da Igreja Católica. Quem olha o Brasil com seriedade haverá de constatar várias contradições, irregularidades, pecados, crimes, males sociais e grandes. Por isso, a Igreja Católica se associa a outros tantos cidadãos, homens e mulheres de bem, entidades, para juntos nós exatamente sonharmos um Brasil outro, um Brasil possível, um Brasil melhor. Esta coalizão, portanto, que conta com dezenas de entidades da sociedade brasileira, essa coalizão quer exatamente propor à sociedade e a partir da sociedade aos governantes um outro modo de olhar e de organizar o Brasil. Por isso, percebam, meu irmão, minha irmã, que essa matéria da reforma política toca a todos, religiosos e não religiosos, cristãos e não cristãos, ateus e crentes, toca a todos, porque toca os cidadãos, os brasileiros e brasileiras que vivemos nesta pátria. Daí, então, era importante que nós procurássemos conhecer sempre mais o que seja isto, o que seja esta reforma política, quais são os passos ou quais são, digamos assim, os grandes ideais, as grandes balizas dessa reforma política. E queria mesmo que brevemente, né, acenar para essas grandes balizas, de modo que você depois, de alguma forma, né, através também da internet, da leitura, do contato, das conversas, possa avançar na compreensão, então, desses tópicos importantes da reforma política. Em primeiro lugar, vamos entender, não é, o que seja todo esse empenho que estamos fazendo. Bom, não é propriamente a comunidade inteira dos brasileiros que vai decidir acerca de mudanças na política ou na sociedade. Há aqueles, portanto, que têm o dever social de fazer isso. Aqui estamos falando dos políticos, né? Sobretudo daqueles que administram e governam nas instâncias superiores de poder. Né? Há aqueles, portanto, que produzem as leis municipais, estaduais, federais, né? Há aqueles que executam, não é, nesses três níveis aquilo que é próprio deste poder executivo, há aqueles que, claro, também põem e estabelecem a justiça. Então, nós temos, não é, três esferas de poder. Agora, é importante perceber que, quando se trata de fazer mudanças aí, não se trata simplesmente de um desejo ou de um plebiscito de levantar dedo para ver quem quer isso ou quem quer aquilo. Há todo um processo para que a mudança, de fato, seja democrática e séria. Então, o que nós estamos fazendo agora na campanha da fraternidade, já antes dela, e vamos prosseguir depois, é essa conscientização acerca da reforma política, que tem, sobretudo, 4 pontos. O que nós queremos, não é, como igreja e como, não é, essa sociedade organizada nessa coalizão pela reforma política e democrática, o que nós queremos? Rapidamente, em 4 pontos. Primeira coisa, nós queremos um outro olhar sobre a forma de financiamento das campanhas eleitorais. E aqui há dados absurdos. Em 2012, as 10 maiores financiadoras privadas de campanha doaram 92 milhões aos candidatos.
10 financiadoras privadas doaram 92 milhões. Desses 92 milhões, 45 milhões foram doados por 2 financiadoras. Se alguém financia a minha campanha a esse preço, certamente haverá parcerias, ajudas, conchaves, enfim, haverá algum tipo de acordo entre nós. Era preciso, então, mudar isso daqui. Então, o primeiro item da reforma política trata do financiamento de campanha. Esse financiamento não pode ter mais essa proporção financeira. O financiamento não pode vir de empresas privadas. Deve vir de pessoas físicas até X valor. Aí não haverá o risco de nenhum tipo de coalizão que vai gerar corporativismos que, no futuro, vão gerar parcerias em benefício de uns sem levar em conta os outros. Esse é o primeiro ponto da reforma política, não é? É preciso reorganizar o financiamento das campanhas. Pois bem, estamos tratando então brevemente, né, dos 4 tópicos da reforma política. Falamos do primeiro, do financiamento de campanha, e agora o segundo ponto brevemente seria a questão do modo como são construídas as eleições. Hoje nós temos um sistema assim, digamos, bastante confuso, né? Você vota em alguém, aquele alguém tem X votos, de repente um que teve mais votos fica para trás, um que teve menos votos por causa de legenda passa adiante, né? Quer dizer, você vota, faz a sua escolha pessoal, mas há todo um sistema que provoca, né, ajuntamentos, legendas, e situações que talvez não sejam aquelas que nós propriamente tenhamos escolhido, né? Isso é um quadro, digamos assim, bastante complicado, até mesmo de compreender. Então, a reforma política também apresenta um outro quadro aí, neste item, né? Nesse projeto de reforma política se quer, primeiro, antes de votar pessoas e partidos, votar projetos, ideologias sociais. Escolhemos primeiro os projetos, né? Depois votamos em pessoas e partidos. De modo que aqui o que se quer é esta sociedade. E quem está, portanto, com esse projeto na sua opção política pessoal, aí se vota depois nas pessoas e partidos. Então percebam que aqui é uma mudança importante, porque o sujeito entra com os seus discursos meio escabrosos ou indefinidos, né? Quer dizer, hoje, de fato, uma falta grave de fisiologismo político, né? Não há ideologias profundas, seguras, convictas, até porque, portanto, faltam, então, projetos sociais. Então, primeiro se votaria no projeto social, depois se votaria em nomes e legendas. Então, isso aqui também é um item importante, né? Que demanda também um pouco mais de compreensão, mas certamente estamos diante de um outro modelo eleitoral. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a proporcionalidade de homens e mulheres lá nas câmaras de decisão superior, né? E isso é possível, portanto, até é fácil perceber, até no nível pequeno aqui da nossa cidade, né? Homens e mulheres. Nós estamos diante de uma Câmara Municipal eminentemente masculina, e isso também vale para as outras instâncias, né? As mulheres correspondem à maior parte do eleitorado, 51,3% do eleitorado nacional. Mas lá, na Câmara dos Deputados Federais, onde estão 513 deputados, apenas 46 são mulheres. Dos 81 senadores, 8 são mulheres. Então percebam que há uma desproporcionalidade. Então, há também este item aqui, né, de mais mulheres na política. E, finalmente, um quarto item é aquele da democracia direta, né? Criarmos instâncias onde, de fato, a população possa decidir, votar, deliberar em certas matérias, né? Em todo esse tempo de história constitucional, apenas 2 vezes isso foi utilizado. Então, era preciso reforçar e recolocar a importância dessa instância, né, popular de decisão. Isso que nós chamamos de democracia direta. Então, são 4 pontos brevemente tratados aqui, que demandariam, claro, né, um pouco mais de estudo, de compreensão, de clareza, mas perceba então que é isso aqui que nós estamos propondo como reforma política. Agora, para nós conseguirmos levar isso ao Congresso,
como caminho futuro, é preciso, não é, 1.500.000 assinaturas. Esse universo de assinaturas é necessário para que, de fato, façamos pressão moral, né, ao Congresso, de modo que ali se possa votar esta reforma política que já entrou lá várias vezes e não saiu de lá. Porque a reforma política exatamente vai estar contra várias posturas, interesses e estratégias que os próprios políticos criaram para si. Então, perceba, meu irmão, minha irmã, que aqui está um grande dever de casa da campanha da fraternidade. Se você ainda não fez isso, procure lá, onde se possa coletar a sua assinatura, o número do seu título eleitoral, para você também compor esse universo de 1.500.000 pessoas que vamos, portanto, com esse peso de presença e de manifestação popular, vamos obrigar a Câmara Federal, né, e as instâncias que estão remetidas a ela, ou que derivam dela, ou que passam também por ela, exatamente pensar e deliberar sobre essa matéria. É importante entender que, se não houver essa manifestação popular, não haverá jamais mudança no cenário político em que nós vivemos, né? Os políticos que nós temos hoje, bons ou maus, e mais maus do que bons, chegaram às instâncias de governo por decisão nossa. Se os políticos que temos não prestam, eles não chegaram lá por via própria. Chegaram pela via do voto, pela democracia. Então aqui está uma atitude nossa que precisa mudar também. Dar mais valor ao nosso voto, isso aqui podia ser um outro programa, mas também é preciso recuperar o grande ideal de uma pátria nova, um Brasil novo, que vai ser construído também pela via da reforma política. Pois bem, falaremos disso também em outros programas, de modo que vamos criando aos poucos a consciência importante da nossa cidadania, da nossa participação e presença política.